Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre reserva de emergência. Qual o melhor local para deixar a nossa reserva de emergência ou para criar a nossa reserva de emergência e quanto é necessário para ter, na nossa reserva de emergência? Qual que é o ideal? E qual tipo de investimento é o ideal? Isso que nós vamos ver nesse vídeo. Então a reserva de emergência basicamente pode ser criada em qualquer banco. Mas existem dois que merecem destaque pela sua facilidade, por estimular você a fazer a sua reserva de emergência. Por exemplo, nós temos o Nubank. O Nubank ele possui as caixinhas que elas se encaixam perfeitamente para você criar a sua reserva de emergência. Primeiramente, você vai na área de investir no Nubank e você vai lá em Minha Organização. Em Minha Organização, você vai escolher aqui o nome, a foto que você quer usar nesse investimento. Aqui, como é uma reserva de emergência, a gente vai colocar reserva de emergência. E aí você escolhe a foto que você quiser para criar a sua reserva de emergência. A gente vai nesse exemplo que está aqui na tela, a gente está escolhendo aí qualquer foto, mas para explicar para vocês como que vai funcionar. E aí você tem opções que ele pergunta para você em quanto tempo que você pretende juntar essa reserva de emergência. 6 meses, de 1 a 3 anos, Ele fala aqui também mais que 3 anos. Então, eu vou acompanhando aqui o que está passando na tela e vou explicando para vocês. Então, basicamente aqui a gente vai fazer um teste, Vamos simular aqui algumas condições, Então, com R$1 mesmo, só para fazer um teste, tá? E aqui ele explica, quanto deste dinheiro precisa estar disponível antes desse prazo. Então, tudo disponível, uma parte disponível, planos podem mudar, não preciso dele disponível antes do prazo. Então, você escolhe aqui. Eu recomendo sempre, como é uma reserva de emergência, tudo disponível a qualquer momento. Tá? E aqui você pode personalizar. Quanto mais tempo, maior a porcentagem de CDI. Então, 102% seria essa opção aqui de 50% vai resgatar só depois do prazo, 2025, 50% em até um dia útil. Se você está criando agora sua reserva de emergência, eu não recomendaria muito essa opção. Eu recomendo mais que seja a opção de resgate imediato a qualquer momento. Então você vai jogar lá para baixo esse índice de CDI, ou você volta a tela, ou você balanceia aqui mesmo nessa barrinha, tá? Porque quanto menor, o mais rápido você pode resgatar esse dinheiro. Então aqui o mínimo é 100% CDI, que já está bom para fazer a sua reserva de emergência. E aí você vai escolher o valor que você vai estar investindo e deixar lá rendendo 100% CDI nas caixinhas. Então você pode ver que a resgate é em até um dia útil, desde o primeiro dia, e o tempo até o valor entrar na caixinha imediatamente. Então, muito fácil, muito intuitivo. Você ainda pode, ao criar a sua caixinha, você pode colocar aí a meta que você quer de reserva de emergência. Então, você vai fazer o cálculo lá de quanto que você precisa para a sua reserva de emergência e aí você coloca a sua meta nas caixinhas. Você precisa de 50 mil. Então, você vai colocar como meta 50 mil reais. E aí, conforme você vai guardando, você vai ver que essa meta vai se aproximando, Você vai se aproximando dessa meta. Então, muito fácil, muito tranquilo de criar a sua reserva de emergência no Nubank e também muito intuitiva. Ela estimula você a poupar, a montar essa reserva de emergência. Isso é muito bom. Nós temos também uma outra opção que também é muito interessante, um pouco semelhante, mas difere alguns detalhes, que é no Banco Inter. Então, o Banco Inter também é um lugar muito interessante para você criar a sua reserva de emergência, porque ele também é intuitivo, te estimula a criar, a continuar essa reserva de emergência. Então a gente vai ver aqui nesse exemplo, onde está passando aqui na tela, como que a gente vai criar essa reserva de emergência. Então aqui você vai em investir, em investir você vai escolher a opção Meu Porquinho. E lá em Meu Porquinho, você pode configurar esse porquinho. Então a gente vai lá em investimentos automáticos. Abrindo investimentos automáticos, você vai ver que ele vai render 100% do CDI, aqui só para mostrar quanto que ele rende, o valor mínimo de R$1, então você pode colocar aí praticamente qualquer valor acima de R$1. E aqui tem as opções que tudo que você ganha de cashback no Inter, entre automaticamente no Meu Porquinho.
Assim você vai ganhando cashback e vai guardando, e isso vai juntando e vai aumentando e vai rendendo. Isso é muito interessante do Banco Inter, que é um banco bem famoso aí, né, nos termos de cashback. Então pode ser bem interessante para você. É tudo de cashback, desde de Shellbox, investimentos que você ganha cashback, tudo pode ser voltado para entrar no Meu Porquinho. E aí você escolhe no Meu Porquinho também, semelhante ao Nubank, em quanto tempo que você quer resgatar dinheiro. Um dia útil, 360 dias ou 90 dias. Né? Quanto maior o tempo, maior o rendimento. Mas, como é uma reserva de emergência, eu recomendo que você escolha em um dia útil, tá? Porque numa emergência não vai poder esperar, né? Você vai ter que pegar aquele dinheiro naquele momento. Também é muito tranquilo, você vai colocar o valor, né? No caso aqui um exemplo de R$1, e você aperta ali em investir, já vai estar investido e ter criado a sua reserva de emergência. Então esses dois bancos são bancos de destaque que eu recomendaria para você, né, uma sugestão para você criar a sua reserva de emergência, porque são bancos digitais confiáveis e muito fáceis de usar, né, e muito intuitivos também. Eles estimulam você a criar a sua reserva de emergência. Tanto o Nubank quanto o Inter têm as suas diferenças, mas também muito semelhantes no propósito. Tá? O Nubank ele deixa, parece que um pouco mais intuitivo ainda do que o Inter, mas também o Inter é uma ótima opção. Então vai depender muito de qual que você usa mais, qual que você gosta mais, qual que você tem maior facilidade, né, o gosto para mexer, ok? E se você quiser criar sua reserva de emergência em bancos tradicionais, são bem menos intuitivos do que os bancos digitais Inter e Nubank, né? Mas também é possível, você pode escolher, por exemplo, vamos colocar aqui o Itaú, tá? O Itaú você vai ter que escolher sempre, pelo menos, o CDB 100% CDI. Então sempre escolha 100% CDI para criar sua reserva de emergência de liquidez diária, porque com isso você pode resgatar a qualquer momento, tá? É interessante, pode ser viável investir em Tesouro Selic. Tesouro Selic também pode ser resgatado diariamente, porém tem horários específicos, você não pode resgatar por exemplo, à noite, de madrugada, se você precisar de emergência, você vai ter que solicitar a retirada para ele ser feita essa ordem de retirada e aí ele vai cair no outro dia na sua conta, em 1 a 2 dias úteis. Então, é uma opção de reserva de emergência? Mas quando você está começando a criar sua reserva de emergência, está muito no começo, não atingiu nem 50%, eu acho que é mais interessante você deixar no CDB de liquidez diária, que você pode resgatar exatamente a qualquer momento. Colocou R$1 hoje, amanhã você já pode resgatar. Então, porque emergência a gente nunca sabe, né? O próprio nome, emergência, ela surge de uma forma inesperada. E aí a gente pode precisar desse dinheiro de uma forma também inesperada e não vai poder esperar. Então, por isso que eu recomendo sempre CDB 100% CDI, liquidez diária. Então, isso qualquer banco vai oferecer, praticamente, né? Itaú, Banco do Brasil, Santander, tudo isso você acha aí neles. Alguns você acha um pouco menos, 99%, 98% do CDI. Já não vale a pena, tem que ser pelo menos 100%. Nas cooperativas, né, também tem essas opções de resgate rápido, né? E um destaque aí para o Sicredi. O Sicredi ele tem uma área de investimentos um pouco mais intuitiva, porque também as cooperativas são como os bancos tradicionais, nada intuitivo para te estimular aí a fazer essa reserva de emergência, bem diferente de Nubank e Banco Inter. Mas o Sicredi ele ainda se destaca um pouco, porque você consegue criar, como se fossem caixinhas, quase parecido com o Nubank. Você cria lá os setores, investimento para reserva de emergência, investimento para viagem, né, e vai fazendo ali seu investimento. Você vai configurando também as suas áreas de investimento. Também interessante no Sicredi por isso. Então, quanto mais intuitivo for, melhor, porque é algo que você precisa fazer com constância. Então, o segredo de todo investimento é constância. Quando você tem essa constância de sempre estar fazendo ali os aportes, sempre estar fazendo, você vai ver que aquilo vai crescendo de uma forma quase que imperceptível, né? Quando você olha, nossa, já juntei um monte. Então a reserva de emergência também precisa de constância. Então, por isso que quanto mais intuitivo, mais aquela plataforma te estimular a guardar, melhor. Por isso que eu recomendo essas instituições aí, Nubank, Banco Inter, porque eles são voltados para isso também.
mas existem outras opções, né? Desde que você escolha aí pelo menos um de liquidez diária com 100% de CDI. E qual é o valor ideal para a minha reserva de emergência? Bom, o valor ideal da reserva de emergência depende muito, né? Depende se você é um autônomo, depende se você é concursado, depende se você é contratado, depende do seu estilo de vida profissional. Mas, de modo geral, o que os especialistas recomendam é que pelo menos você tenha uma reserva de 6 meses a 1 ano para sobreviver numa hipótese onde você não tem mais fonte de renda nenhuma. Tá? Então, como você vai fazer isso? É muito simples. Você vai somar a média de gastos mensais que você tem. Vamos supor que você tem uma média de gastos mensais de R$5.000. Você vai somar essa média por 6 meses, né? E vai pegar esse total e dividir por 6. Tá? Esse é o total que você vai precisar para se garantir durante 6 meses. Então, no caso, aqui nesse exemplo de R$5.000, você precisaria ter uma reserva de pelo menos aí R$30.000 para se garantir por 6 meses. 6 meses é um tempo para você ir atrás de outras coisas, se reerguer. Mais de 6 meses a 1 ano é o ideal que uma reserva deve te segurar e deve te ajudar, ok? Ah, mas meu gasto médio é 10 mil, né? Vou ter que juntar muito. Não tem problema, comece juntando, vá devagar, né? Comece investindo, fazendo sua reserva de emergência, também não deixe de investir em outras áreas, vá tudo aos poucos, começando aos poucos, que aquilo vai tendo constância, com constância você vai crescendo e tudo vai aumentando de uma forma exponencial. Então recomendo muito que você pelo menos aí 6 meses para se garantir numa reserva de emergência. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou deixa aquele like, se inscreva no canal, isso me ajuda muito. Um forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.